Guerra e Paz já está no ar e começamos, Germano, com uma referência ao Irão. O chanceler da Alemanha antevê uma intervenção militar americana que vai acabar com o regime de Teherão. É a segunda vez que Merz diz isso no espaço de uma semana ou duas. Merz volta a dizer o regime iraniano repressivo, criminoso, está por dias ou semanas. Aumenta essa ideia que pode estar iminente um ataque americano ao regime iraniano. Vamos ver em que medida, possivelmente nos moldes que ontem aqui falávamos com o general Isidro Moraes Pereira, ou seja, atacando alvos da Guarda Revolucionária Iraniana. Há vários sinais, aqueles que ainda referiste há instantes, com todas as movimentações militares norte-americanas no Golfo Pérsico, e há esta noite também um dado que pode ser em princípio significativo, com vários aviões governamentais a saírem do Irão, a maior parte deles com destino a Moscou. O cerco ao Ayatollah é evidente nesta altura, depois da brutal repressão sobre os manifestantes iranianos. Ontem a França já tinha declarado como organização terrorista a Guarda Revolucionária Iraniana, mas hoje a União Europeia seguiu-lhe o exemplo. É verdade, e essa é uma inversão rápida do ponto de vista diplomático dos europeus relativamente a isto. Ou seja, foi uma mudança muito significativa da França, que até há dias dizia que não ia colocar a Guarda Revolucionária Iraniana, que, como sabes, há algum tempo, já há alguns anos, considerada na lista de terroristas por parte dos Estados Unidos, e Paris mudou subitamente essa posição. Hoje seguiu-se a União Europeia, Kaja Kallas, a chefe da diplomacia europeia, também, na sequência disso, o governo português também conta fazê-lo. E, portanto, esta mudança europeia, alinhando mais com os Estados Unidos, pode significar que há, de facto, sinais que pode haver algo muito, muito significativo a acontecer nos próximos dias. Como há pouco referia na promo, um quinto navio de guerra norte-americano, na sequência também já do porta-aviões USS Lincoln, que ontem falámos bastante, que tipo de projeção pode significar. Falta saber que articulação também com a inteligência israelita, nomeadamente com a Mossad, relativamente ao posicionamento dos alvos da Guarda Revolucionária Iraniana, e do lado de Teherão já uma resposta criticando os europeus por alinhar, dizem eles, com, enfim, a hostilidade norte-americana e com o anúncio de um exercício com fogo real no Estreito de Hormuz, mostrando que o regime poderia então ter essa capacidade ainda. Falemos da Ucrânia, ainda não sabemos tudo sobre as garantias de segurança, mas já se percebeu que obrigam a que Zelensky ceda na questão do Donbass. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, já veio dizer que os Estados Unidos vão ter um papel fundamental nestas garantias, mas acrescenta que a entrega de Lugansk e de Donetsk aos russos é o principal entrave nisto tudo. Certo, e isso não é surpresa, a parte territorial. O Ushakov, o conselheiro de política externa de Putin, o tal que há 2 dias convidou Zelensky a ir a Moscou, numa óbvia provocação, obviamente, volta a dizer que sim, é territorial, mas não só. Serão outras questões que a Rússia ainda exige. Relativamente à posição de Rubio, confesso-te, Pedro, não consigo perceber a posição americana relativamente a isso. Por um lado, os Estados Unidos dizem que farão parte das garantias de segurança, mas por outro dizem que as garantias de segurança não passarão pelos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que a conclusão é que a Ucrânia, o melhor é não contar muito com a administração de Trump e, essencialmente, alargar a sua ligação aos aliados europeus. Pelo menos será precisa uma clarificação. Já muitas vezes questionámos aqui no Guerra e Paz a chamada falta de bom senso em negociar a paz ao mesmo tempo que se faz a guerra, mas hoje Trump deu conta de uma garantia russa, é que, em princípio, as cidades ucranianas podem descansar pelo menos durante uma semana sem bombardeamentos. Em princípio. É uma coisa a Trump, não é? Um mediador que tinha prometido acabar a guerra em 24 horas, que ao fim de 1 ano e tal percebe que não tem essa capacidade, que de vez em quando tem desabafos a queixar-se de Putin e de Zelensky. Um mediador não tem que ter estado de espírito, tem que ter soluções, e de vez em quando Trump aparece com este tipo de coisas para disfarçar a incapacidade americana de resolver a questão. O que é isso de um cessar-fogo às cidades ucranianas durante uma semana? Durante uma semana, bom, daqui a uma semana vai continuar a estar temperaturas negativas e, portanto, é preciso explicar verdadeiramente às pessoas o que está verdadeiramente a acontecer
terreno. Está a acontecer um crime de mais de 1 milhão de ucranianos, só em Kiev mais de 600 mil, sem eletricidade, sem aquecimento, a passar com 20, 30 graus negativos, nos próximos dias 30 graus negativos, neste momento entre 15 e 20 graus negativos, portanto, essa é a realidade. E depois Trump, nessa capacidade que tem de lançar um headline desses, portanto, quem não esteja atento até acha que Putin vai fazer um cessar-fogo. Não é isso que se vai passar. Não, vamos ver se separam estes bombardeamentos de uma guerra que está a ter custos terríveis para os dois países, mas para os russos, os invasores, este cenário é bem pior. 1.200.000 soldados mortos e, contas feitas, Germano, são muitas vidas perdidas por pouco território conquistado. É verdade, ontem já abordámos um pouco isso, aqui vão mais dados, 1.200.000 russos mortos desde 24 de fevereiro de 2022, cerca de metade ucranianos. É este o grau de quase 2 milhões de mortos da mais sangrenta guerra em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial, com uma Rússia com um avanço no terreno com uma média de 150 metros por dia, portanto absolutamente pífio, e a tentar de algum modo compensar essa incapacidade territorial, mostrando que tem, um ascendente junto do suposto mediador, que não é bem um mediador, que são os Estados Unidos. E, portanto, estamos próximos dessa realidade e, pelo meio, deixa-me só contar esta história que me impressionou muito nas últimas horas de ler. Uma fonte ucraniana nas negociações em Abu Dhabi disse chocada com a falta de preparação, estou a citá-la, de um dos mediadores norte-americanos, não está referido o nome, mas, enfim, eu diria que será ou Kushner ou Witkoff, qualquer um deles, relativamente a esta situação, porque esse mediador referiu-se nas negociações a Budanov, novo chefe da Casa Civil, novo chefe do gabinete, de Zelensky, e ex-chefe das secretas, como vice-presidente da Ucrânia. Não há tal cargo na Ucrânia, e referindo-se que esta guerra já existe há mais tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. Não é verdade. Possivelmente terá confundido com a presença russa, essa sim, que na Segunda Guerra Mundial não foi desde 39, desde 41, e neste momento há mais dias russos de invasão na Ucrânia do que nessa altura. De todo modo, posso-te dizer que a fonte ucraniana nessas negociações se mostra chocada com a falta de preparação de um dos americanos nas negociações. Bem, logo se vê naquilo que tudo isto dará. Temos visto, até por estes dias aqui em Portugal, por causa da situação em Leiria, com os efeitos da tempestade, como é difícil a vida sem energia elétrica. Agora imagina viver assim, sem luz, sem aquecimento, às vezes sem água. É o que acontece todos os dias na Ucrânia de há 4 anos para cá. Ao longo dos anos, Portugal tem enviado também geradores para a Ucrânia. Desde 2023 já enviámos o Estado e a redes, pelo menos 15 geradores portugueses para a Ucrânia, que se calhar agora até nos faziam alguma falta. Mas este é um esforço de todos os países europeus, como sabemos, que têm constantemente, todos os invernos, de o fazer para tentar suprir as falhas de energia. É verdade, e o tema está em cima da mesa. A Alemanha tem sido, eu diria, o país liderante nisso. E bem, por razões óbvias, é o principal, neste momento, contribuidor para a Ucrânia desde que os Estados Unidos fecharam a torneira. A França também fechou nos últimos dias um grande acordo também de colaboração com a Ucrânia relativamente a isso. Portugal, hoje o ministro Paulo Rangel refere que também Portugal vai participar disso no âmbito do mecanismo europeu de ajuda à Ucrânia. E como ontem aqui te dizia, se realmente a Europa não está verdadeiramente ainda em condições de substituir os Estados Unidos do ponto de vista militar, tem que ter nesta questão, que não é uma questão filosófica, não é uma questão para os próximos anos, é uma questão para agora. Temos que ajudar a Ucrânia a repor imediatamente a energia, porque estão em causa vidas ucranianas. Voltamos a falar de Minneapolis e das ações de uma violência brutal do ICE. Os americanos já andam a dizer que não falta muito para que se entre na ficção de 1984, de George Orwell. A narrativa da Casa Branca acaba por ser muito semelhante à do partido da obra de Orwell. Afinal, não aconteceu nada daquilo que fomos vendo nas muitas imagens das redes sociais, do que fomos ouvindo sobre a morte das 2 pessoas que foram baleadas pelos agentes federais. É verdade, e recuperando então Orwell, relativamente à relação com a verdade. Por muito que se tente negar a verdade, ela continua a existir. E o que se passou nos últimos dias nas ruas de Minneapolis mostra isso.
Nem todas as notícias são más, apesar disso, a justiça e as leis na América ainda vão fazendo o seu trabalho, como aconteceu agora com uma intervenção no caso daquele menino de 5 anos que já aqui mostramos, que tinha sido detido pelo ICE e que ia ser deportado. Liam Ramos, estamos a vê-lo, ele está há alguns dias à espera, porque tinha de facto essa sentença de deportação, e o juiz federal foi muito claro a bloquear essa deportação. Mostra, Pedro, que continua a haver leis, continua a haver instituições dos Estados Unidos que olham para o respeito pela lei, coisa que a administração de Trump muitas vezes não olha. E esta tensão entre decisões arbitrais da administração e possível ou não respeito pela lei de juízes vai continuando nestes Estados Unidos de 2026. Seja como for, Germano, o discurso de ódio dos líderes políticos tem consequências. Veja-se o que aconteceu com a congressista Ilhan Omar, que foi atacada durante um evento, precisamente em Minneapolis. Ainda há dias, Donald Trump a colocava em causa. É verdade, Ilhan Omar, ela própria refugiada, congressista muçulmana, uma das 4 democrata. Estamos a ver um momento da imagem. Anthony Kazimierz Kazak, apoiante de Trump, que tinha anunciado previamente nas redes sociais que ia possivelmente atacar a congressista, aparentemente lança-lhe numa seringa o que terá sido vinagre de maçã. Vamos ver, creio que temos o vídeo para ver. Kristi Noem must resign or face impeachment. I don't know. Oh my God, he sprayed something on her. I need a napkin to know nothing. No, we will continue. No. You need to go get checked. No, we will Bom, a continue. congressista Ilhan Omar é precisamente de Minnesota, e isto tem muito a ver com o ambiente que se vive neste momento no estado de Minnesota e com um certo ódio também à questão de quem vem de fora dos Estados Unidos. E, portanto, é enquadrado relativamente nisto. Felizmente, a congressista foi protegida por um segurança. Felizmente, o sistema de justiça está a atuar. Este homem já foi acusado de terrorismo em 5º grau e, portanto, são os Estados Unidos de hoje. Há estas tensões, há ódio, há divisões, mas há leis para respeitar. Entretanto, há uma importante visita à Casa Branca que está a ser preparada. Lula da Silva vai estar com Trump daqui a pouco mais de um mês. É verdade, estes 2 homens que falaram no outro dia ao telefone, Lula referiu-se a Trump como são os 2 grandes líderes do Ocidente neste momento, das democracias ocidentais. Foi assim que ele se referiu ao presidente dos Estados Unidos. Sabemos como Lula conseguiu travar Trump na questão das tarifas e sabemos também que Lula quer ser mediador em relação a temas como a Venezuela, as relações com a Europa e, essencialmente, a questão do Panamá. Ele disse que o Panamá tem soberania em relação ao canal interoceânico. Sabemos, Pedro, que é um dos pontos de ameaça de soberania relativamente que Trump faz naquela zona. Ainda te recordas daquilo que o presidente Marcelo disse sobre Donald Trump? Que podia ser um ativo tóxico russo? Um ativo russo. Sim, podia sim, ser. Sim. Ativo tóxico, não, peço desculpa. Que seria um mesmo, ativo russo. Que era Sim, mesmo um sim. ativo russo. Houve quem tivesse dito pior. O primeiro-ministro eslovaco diz que Trump é perigoso e está fora dele. Bom, o primeiro-ministro eslovaco, isto é um pouco estranho, porque, como sabes, Fico é, a par de Orbán, um dos 2 cavalos de Troia de Putin no nosso seio, mais Orbán, mas Fico, a 17 de janeiro, estamos a ver a foto, esteve em Mar-a-Lago e, numa altura em que estava ao rubro a questão da Groenlândia, terá comentado com os seus assessores que Trump estava fora de si, tinha um comportamento perigoso e esquisito relativamente também a questões como a Groenlândia. Isto já foi desmentido pelo gabinete de Fico, mas saiu no Político com fontes diplomáticas e o Político nestas coisas é tão certo que eu não acredito sinceramente que isto tenha sido inventado e por isso dou a credibilidade por aqui. Vamos para a imagem que segue, criada pela inteligência artificial com Donald Trump, uma imagem de costas, ao lado de um pinguim que empunha a bandeira dos Estados Unidos. Pois, mas na Groenlândia não há pinguins. A Groenlândia é no Ártico. Pinguins há na Antártida. E tu pensas assim, bom, isto é uma barraca, é um desconhecimento. Não me interessa a resposta. Essa resposta não interessa. Porque para uma parte de eleitorado Trump que concorda com esta questão, que sabemos que é diminuto e minoritário, vemos um Trump acompanhado de pinguim com a bandeira americana e vemos aqui a bandeira groenlandesa, numa perspectiva não agressiva, mas a dominar o ponto.
O pormenor de ser factualmente errado a questão de um pinguim na Groenlândia, para aquele tipo de comunicação para quem se destinava, não é importante. Bom, o ICE deteve, este é um número impressionante, entre janeiro e outubro do ano passado, os agentes federais anti-imigração detiveram 3.800 menores. Apenas E durante alguns este tempo. crianças. É verdade, e ainda não tenho os dados dos últimos 2 ou 3 meses, que foi precisamente a altura em que a situação se descontrolou. E a pergunta é, tal como o caso de Liam Ramos, que já é posterior a isto, porquê crianças? Porque, ao deterem crianças, isso é uma espécie de disco para conseguirem buscar os pais. E, portanto, ou reportá-los na sequência de não separar famílias, e, portanto, portando uma criança, consegue exportar também os pais. É essa a questão. Relativamente ao ICE, deixa-me só dizer-te que Tom Homan, no Czar das Fronteiras, tomou 2 decisões. Deixou de haver agentes ICE no Maine, que é um estado da costa leste mais tranquilo, digamos assim, relativamente a isto, e em relação a Minneapolis, reduziu a presença de agentes e diz que vai haver lei e ordem, se mantém a agenda de controle de imigração ilegal, mas reduziu, digamos, o grau de agressividade nos últimos dias relativamente a isto. Significa isso que, de facto, o ambiente em Minneapolis vai se abenar. Vamos de regresso à União Europeia, mas agora na sua relação com a NATO. Enfim, esta não é propriamente uma opinião nova, já aqui falámos disto esta semana, até porque há alguns ministros de países da NATO que fazem também parte da União Europeia que têm esta opinião. NATO deve tornar-se mais europeia. E mais europeia, pensamos logo à partida, que é sem os Estados Unidos por perto. Sim, a questão está lançada e já percebemos que há uma divisão neste momento de posição. O secretário-geral da NATO, Marco Rutte, assumiu, já mostramos isso aqui, Pedro, boa sorte com isso, se acham que conseguem fazer isto sem os americanos. E Callas não, disse não, vamos começar a preparar isto sem os americanos. Uma NATO mais europeia será uma NATO mais segura. Está lançada a divisão neste momento de posição entre o secretário-geral da NATO e a chefe da diplomacia da União Europeia. E isso encaixa-se também no cartaz seguinte, desmantelamento da NATO, um espetacular ato de autossabotagem, peço desculpa. É porque isso é do prejuízo também dos Estados Unidos. Vimos que Trump em Davos falou na questão de que os americanos pagam 100% da NATO, que é uma mentira descarada, pagam 16%, e é do interesse dos Estados Unidos manterem-se com um ascendente relativamente à NATO, porque desmantelarem a sua presença da NATO será uma perda também para os Estados Unidos. Mas, infelizmente, há sinais que é isso que se vai passar nos próximos anos, digamos assim. Não é de um momento para o outro, mas nos próximos anos. Bom, vamos voltar à questão da Ucrânia. Ataques russos durante esta altura do inverno. Tem sido um inverno bastante rigoroso para os ucranianos, com temperaturas mais baixas do que é habitual, mesmo sendo um país que já tem um inverno com neve, mas com temperaturas bastante mais baixas. Há pouco falavas da previsão de 30 graus negativos no fim de semana. Temperatura que já é muito difícil de suportar, sobretudo nesta situação, com cortes de eletricidade que implicam muitas vezes a falta de aquecimento das casas ucranianas. É verdade, e nas últimas horas posso dizer um grande ataque em Zaporizhia com 3 mortos. O número de mortes civis em ataques russos sobre a Ucrânia está a aumentar, depois de ter vindo a reduzir nas últimas semanas, e esse dado, juntando este dado aqui, mostra a preocupação do momento atual na Ucrânia. Vamos à imagem final, antes de regressarmos à mesa. A explosão, entre aspas, da inteligência artificial, que está a dar mais ganhos na Bolsa aos investidores, como é óbvio, e ao mesmo tempo está a gerar menos empregos. Este mapa impressiona-me bastante, este gráfico. A vermelho, a linha dos ganhos na Bolsa. Aqui, um momento crucial, que é o lançamento do ChatGPT. E este lançamento o que é que mostra? Aqui era igual entre ganhos na Bolsa e empregos criados, e a partir do lançamento do ChatGPT disparam os ganhos na Bolsa e reduz bastante a criação de emprego. Isto é preocupante porque ainda está só a começar. E nos próximos dias, com mais tempo, posso até dar mais exemplos. Posso dizer, por exemplo, que nos últimos dias a Amazon vai reduzir em 16 mil empregos e a Nike em quase 1000, só por causa desta questão, e há muitos outros exemplos.